Bem-vindo ao mundo encantado de Renaskiji. O seu mundo, o meu mundo, o mundo de todos nós. Este mundo é belo porque você fez a opção de ver tudo belo e assim viver à altura do belo que ele é. Agradeço a você por existir em nossa vida e iluminar este planeta e a nossa vida com a brilhante luz da sua existência, pois o que é que pode iluminar mais que o amor? E você, no seu dia a dia, pode ser e é o amor que manifesta. Ou, melhor dizendo, manifesta o amor que é. Pois é isso mesmo. Tudo na Renaskiji é espontâneo, suave. Renaskiji é uma palavra que vem do Esperanto. Portanto, Esperanto, que é a língua internacional, você pode simplesmente buscar a palavra Esperanto na internet ou então www.esperanto.org. A palavra Renaskiji, Naski quer dizer nascer. Renaski é renascer. O sufixo gi, com G de gato, ou G de gato, e o sufixo significa algo feito de fora para dentro. Portanto, plenigi, por exemplo, é quando você enche, pleni quer dizer encher. Você enche, por exemplo, um copo com água, plenigi. Mas o sufixo ge, com circunflexo, que é pronunciado G, tem o som G, que é o usado na Renaskiji. Portanto, plenigi, encher, seria encher-se por si próprio. Por exemplo, um copo encher-se com a água da chuva. Então, Renaskiji, mais especificamente, quer dizer renascer de dentro para fora. Eu costumo dizer, e isso está citado no meu primeiro livro chamado Paz Fluindo de Você, cuja primeira edição saiu em 1985 em Brasília com o apoio da Fundação Cultural do Distrito Federal, que faz parte do Ministério da Educação e Cultura do Brasil. Eu menciono: o ovo que é quebrado de fora para dentro serve para fazer shampoo, omelete ou pode até apodrecer. Somente o ovo que é quebrado de dentro para fora é que descobre que tem asas e sai voando. Isso aplica-se ao ovo, no caso da ave, do pássaro, e também ao casulo, no caso da borboleta. O processo que usamos em Renaskiji é exatamente esse. É uma metamorfose, uma transformação de você para algo mais sutil, mais belo, que é você mesmo, mas que você ainda não tem descoberto, ainda não aplica, não utiliza. Suponhamos que você tem uma receita para preparar. Então vai à cozinha, com a receita na mão, apanha lá a receita, olha os ingredientes e prepara aquela comida que quer à base dessa receita. Mas se lhe faltarem os ingredientes, poderia você preparar a receita? Claro que não. Mas há uma outra hipótese. Você poderia ter os ingredientes em algum lugar, por exemplo, na despensa, não se lembrar que os tem ou não saber que os tem, não ter noção de tê-los, portanto, não saber que tem ou não se lembrar, não importa. Você simplesmente não usaria essa receita. A maior parte das pessoas vive vidas infelizes porque pensa ser incompleta. Tal qual o cozinheiro que não prepara a receita porque pensa que lhe faltam os ingredientes. Assegura a você que você é um ser pleno e completo, nada lhe falta na vida, exceto descobrir
o ser que é. As pessoas vivem vidas miseráveis de estar, porque não assumem o ser. Nas línguas derivadas do latim, o latim, por sua vez, como sabemos, deriva do sânscrito, assim como o grego, e todas as línguas da família chamada indo-europeia ou indo-ariana de idiomas, do sânscrito ou sânscrito também, é pronunciado tanto de uma forma como outra, que vem diretamente da Índia milenar. É uma língua milenar ainda hoje falada. Também é conhecida como sânscrito. Em sânscrito, pode-se dizer sânscrito. Nas línguas derivadas do latim, nós temos dois verbos diferentes. Um é estar e outro é ser. Você pode estar doente, por exemplo, como se diz. Não, o meu conceito de doença é outro e saúde, mas não importa para o efeito. Mas você não é doente. Você é um ser humano. Você não está a ser humano. Bem, aí também tem outro conceito, mas tudo bem. Portanto, o ser é uma condição mais permanente, enquanto que o estar é transitória. A maior parte das pessoas vive estares humanos. Está na hora. Está na hora de assumir o ser que você é. E isso pode determinar toda a sua existência e a nossa neste planeta. E por que a nossa? Porque num conjunto, qualquer dos elementos faz parte e é importante. Se nós tivermos uma corrente com 100 elos e 99 tiverem a força de 1 tonelada e um único elo tiver a força de 1 quilo, qual é a força total da corrente? Alguns começam calculando matematicamente 99 toneladas mais 1 quilo dividido por 100 dá X. A verdade é que o X da questão não é esse. A corrente quebra com a força de somente 1 quilo. É o seu elo fraco. Assim também, se no país onde você vive ou na localidade tiver uma pessoa passando fome, essa localidade ou esse país passa fome. Se tiver uma pessoa vivendo uma vida miserável, essa pessoa, essa localidade, esse país vive assim. Assim também, se houver uma pessoa no planeta Terra que passe fome, que viva uma vida miserável, que seja pobre, que seja desatendida ou leve uma vida de desgraça, assim é o planeta. Somos todos um. Está na hora de você deixar de pensar, se é que fez isso, não sei, só você poderá saber, em si mesmo, para pensar em todos. Pois há duas maneiras de viver a vida. Uma é como um buraco negro que tudo suga até a luz e nunca está satisfeito. O outro é como o sol que tudo irradia e nada jamais lhe falta. A palavra irradiar vem porque o sol sai de si mesmo, daquilo que pensa que é capaz, daquilo que os outros pensam que ele é capaz, e excede-se a si mesmo. Sai como um raio em cada direção. Daí a palavra radii. Radius, singular, radii, plural, em latim. Irradiar. Portanto, sair como raios. E o Sol dirige-se individualmente a cada ser, a cada planeta, a cada pessoa, a cada animal, a cada planta, a cada pedra, a cada célula, a cada átomo da existência. Estou falando do nosso Sol aqui, mas isso aplica-se a qualquer sistema planetário e estrela para esse efeito. Mesmo que não seja um Sol como o nosso, mesmo que não seja branco-dourado, mesmo que seja de outra cor, etc. Então, portanto, quando dou cursos para organizações, instituições, escolas e universidades,
empresas ou governos, assim como também dou heterogêneos para muitas pessoas, etc. E falamos da excelência. Todo mundo fala de ter como meta a excelência. E eu digo, excelência não é uma meta. A excelência é simplesmente uma prática instantânea. Quando o sol sai de si mesmo para cuidar dos outros, ele se excede ao que pensa de si, como já disse há pouco, e excede-se àquilo que os outros pensam do sol. E esse exceder gera a palavra excelência. Excelência é a capacidade de servir aos outros com o seu melhor. Por isso é que reis ou rainhas, imperadores ou imperatrizes, presidentes, presidentas, primeiro-ministros, primeiro-ministras, chefes de Estado, seja quem for em qualquer posição, são chamados de Vossa Excelência. Em verdade, isso quer dizer os servidores do povo. Claro que alguns esqueceram-se disso, assim como talvez até você, não tendo esse cargo, já se esqueceu disso. Mas é verdade, excelência vem da palavra de cuidar dos demais. Entre os bonobos, uma espécie de chimpanzés, como sabem, os chimpanzés dizem que têm 98,5% do material genético humano, e os bonobos também. Mas há uma grande diferença enquanto que os humanos ou os chimpanzés brigam com elementos da mesma espécie, humanos com humanos ou chimpanzés com chimpanzés, ou com outra espécie, qualquer que ela seja, os bonobos não brigam com ninguém. E o mais interessante de tudo é que os bonobos elegem para líder o mais amado e não o mais temido. Cientistas da Universidade de Quebec, Montreal, publicaram muito material sobre os bonobos que você pode encontrar no internet. É muito fácil de soletrar, B-O-N-O-B-O-S, bonobos. E veja lá os vídeos e tudo, é muito interessante. Alguns cientistas chegam à conclusão que os bonobos estão mais avançados que o ser humano. Mas para esse efeito, eu não trabalho. Para mim, isto aqui é... Quando a gente faz o que gosta, isso não é um trabalho. É um hobby, é uma diversão, é uma entrega de amor. E uma das coisas que faço é precisamente a interação com golfinhos no mar alto, golfinhos silvestres. Temos o primeiro caso de uma criança autista totalmente recuperada no mundo. Isso foi por volta do ano 99, mais ou menos, 2000. Em Portugal, nos Açores, a criança é do Porto, da cidade do Porto, em Portugal. Essa criança não tinha saída pelos meios tradicionais de tratamento, e mesmo os mais revolucionários. Claro que houve um trabalho de base com os pais antes de se conseguir os resultados que se conseguiram. E o apogeu disso foi uma interação com golfinhos no mar alto, golfinhos silvestres, como lhes chamam os espanhóis, ou em espanhol, ou seja, golfinhos livres no mar alto, porque a palavra selvagem, chamar de selvagem ao golfinho é realmente atroz, porque, entre outras coisas, se um golfinho adoece, 2 golfinhos saem do bando e juntam-se ao golfinho que está doente, cuidando dele, caso ele não possa acompanhar o bando, e ficando com ele até o golfinho ficar bom ou morrer. Nunca abandonam um companheiro ou companheira. Nunca, nunca, nunca. Depois de ficar bom ou morrer, então voltam ao bando, ou se o bando já estiver muito distante, então juntam-se ao outro bando. Assim também vemos exemplos diversos entre os animais, entre as plantas, dos cuidados que têm uns com os outros, e entre os seres humanos, do chamado mundo não civilizado, como tribos na Amazônia, gente em lugares remotos da África, da Malásia, Indonésia, dos aborígenes na Austrália, etc. Polinésia, onde for.
Mas agora não vamos falar de tudo isso. Tudo o que eu queria dizer é que com este vídeo que vamos agora apresentar, começamos uma série de vídeos e também gravações em som que estaremos publicando para seu benefício. Você é convidado a compartilhá-los com quem quiser. Claro que, se quiser usar as ideias aí contidas, entre em contato conosco. É muito importante respeitar os direitos autorais. Eu costumo dizer, se você tirar o leite da vaca, mas nunca lhe der o capim ou pasto, por quanto tempo a vaca poderá dar o leite? Assim são os direitos autorais. Tenho um texto muito extensivo sobre isso, explicando o porquê. Afinal, é como dar o capim à vaca para podermos continuar fazendo o trabalho que estamos fazendo. Ou no caso da vaca, continuar dando leite, digamos. Isso é simplesmente um exemplo que estou dando. O leite da vaca sabemos que não é mais saudável para o ser humano. Derivados, mais ou menos. Mas tudo bem. Então, seguindo, portanto, este vídeo, o primeiro, quer dizer, já gravamos em outras ocasiões, em outros anos, etc. Mas este primeiro, para começar já a ser compartilhado com o público em geral, foi feito num dia em que íamos gravar algumas das pessoas, mas estava um dia muito ventoso e o tempo estava muito oscilante. O tempo, ora estava encoberto, ora um pouco chuviscando um pouco, ora ensolarado, diria até, ia dizer com um pouco de sol, sim, mas até ensolarado em ocasiões. E então, tínhamos a hipótese de seguir gravando ou não. Já que estávamos juntos, decidimos seguir assim mesmo, espontaneamente. Afinal, a vida é espontânea, você não pode parar alguma coisa, quer dizer, tudo bem, se as condições forem muito inóspitas, você não vai colocar talvez um barco na água, ou quando lá estiver, já não dá para voltar em terra, mas o avião, etc. Mas pode ser limitado para aterrar ou aterrissar, ou para descolar ou decolar, mas assim é a vida. Então, é muito importante que mesmo em condições inadequadas, saibamos como conciliar com as situações e seguir adiante com as coisas. Por isso decidimos, assim mesmo, fazê-lo espontaneamente, tal qual na Renascigia se fazem as coisas espontaneamente. É aquilo que eu chamo o caminho da suavidade. E, inclusive, um dos nossos cursos chama-se o caminho da suavidade. Recomendo você ver o filme Babe, o porquinho Babe. Tem 2 volumes, é o número 1 e o 2. O 1 não tem número, é só o porquinho Babe. Recomendo para ver o número 1 e veja como o porquinho lá, com a sua suavidade, com a sua gentileza, com sua entrega, com o seu respeito aos demais, com o seu carinho, amor e serviço, consegue mais do que os cães pastores conseguiam com as ovelhas. O porquinho consegue mais com as ovelhas do que os cães pastores, treinados para isso e, como se diz, naturalmente vocacionados para isso. Portanto, força e poder só os usa quem é fraco e quer demonstrar algo. Suavidade e amor, só quem, já se conhecendo a si mesmo e não querendo medir forças com ninguém, ama e serve a todos. É a entrega. Por isso pedimos a sua paciência. Eu defino a paciência como paz mais ciência, a ciência da paz. A sua paciência e compreensão pelo barulho de fundo do vento. Foi tudo muito espontâneo e foi feito com muito amor. Claro que estaremos gravando outros e obviamente serão em condições, pensamos nós, melhores, porque eu costumo dizer que o tempo hoje em dia, o clima está, o tempo meteorológico está como as pessoas, indeciso,
não sabe o que fazer da vida. Exatamente isso. Mas você sabe o que fazer da vida, senão teria chegado até a nós e neste link. E portanto, aqui estamos nós, para juntos fazermos algo do mais belo que pudermos fazer. Cuidar deste lindo planeta e deixar para os nossos filhos e netos aquilo que nós não viemos a encontrar. Um verdadeiro paraíso, nirvana, Shangri-La, Kalevala, seja lá que expressões você utilize para designar felicidade, bem-estar, júbilo e um verdadeiro brilho na sua vida. Uma vida brilhante, porque você é o sol que todos nos ilumina. E cada um dos outros também o é. E por isso nos respeitamos mutuamente. Respeito não é temor. Vem da palavra latina res, que quer dizer coisa, pectus, que quer dizer peito, como xarope peitoral ou pectoral. Então respeito é coisa do peito. Ou então, 2 vezes peito. É aquilo que une o peito de um ao peito do outro. Ou seja, o chakra do coração de um ao chakra do coração do outro. Respeito é a confiança mútua que traz o trânsito livre de comunicação entre 2 corações baseado no amor e nunca temor. Pois muito obrigado por aqui estar conosco e vamos juntos transformar a qualidade de vida. A vida não tem qualidade, só é vida se tiver qualidade. Então não existe qualidade de vida. A vida é só vida quando é totalmente de qualidade. O resto é subvida, sobrevida, é uma tentativa de vida, é uma sobrevivência, é uma mistificação, é uma ilusão. Vida, para ser vida, tem que ser com qualidade. E é isso que somos capazes. E obrigado. Mas obrigado mesmo, como dizem do fundo do coração, por podermos contar com você para conseguirmos isso em cada momento de nossa existência. Não importa quem você seja, o que você faça, em que lugar do mundo se encontre e quando o faça. Em todos os momentos da sua vida e da nossa. Obrigado por existir. Eu também te amo. Olá, eu sou a Elsa, tenho 33 anos, agora não me lembrava a minha idade, tenho 33 anos, sou professora e e participo nos cursos da Renato Schigi desde os meus 22 anos. Tenho N experiências, muitas experiências para contar, muitas coisas maravilhosas que foram vividas ao longo destes últimos 11 anos, mas a razão principal que me faz continuar na Renato Schigi é o sentir que o amor cósmico, o amor entre todos, a cooperação entre todos, e não uma cooperação nem um amor só entre a nossa família, o nosso pai, a nossa mãe, mas sim o amor entre todas as pessoas do planeta. Foi o tomar a consciência de como nós todos estamos interligados e que as minhas ações podem ser tão importantes e podem influenciar uma pessoa, a vida de uma outra pessoa no outro lado do mundo. Embora muitas vezes nós não tenhamos consciência dessa realidade. Não é o caminho mais fácil, porque nós sentimos a responsabilidade de quanto as nossas ações podem influenciar
ou a vida das outras pessoas no planeta. Mas ao mesmo tempo é maravilhoso nós percebermos a beleza do ser humano e a verdadeira razão por que estamos aqui neste planeta. Agora uma experiência que eu tenha vivido na Renascigi. Já vivi, como disse há pouco, foram várias. A nível profissional, alterei a minha vida profissional completamente. Quando cheguei à Renascigi não sabia muito bem o que é que queria fazer na minha vida profissional. Se calhar, como muitos jovens da minha idade, era um bocadinho influenciada pelos pais, porque diziam que tinha que ter um emprego que me desse mais dinheiro ou que tivesse mais saída. E quando cheguei à Renascigi, descobri, eu estava a fazer matemática e queria seguir economia, e quando cheguei à Renascigi percebi, num exercício do encontro com a minha criança, tomei consciência que efetivamente o que eu gostava muito desde criança de ser era professora. E então fui para professora primária do primeiro ciclo e realmente hoje não estou, ao longo de todo o processo e de todo o caminho, segui o caminho de professora de educação especial. E é maravilhoso, como o Robin nos costuma dizer, nós estarmos a trabalhar sem sentir que estamos a trabalhar. Isto é maravilhoso nós estarmos a prestar um serviço e ainda sermos remunerados por isso. É fantástico sentir isso. E sem ter conhecido o Robin e sem ter feito os exercícios, se calhar hoje seria economista ou seria gestora e não seria tão feliz a prestar o serviço que presto, porque trabalho é uma palavra tão pejorativa e que parece que é uma coisa pesada, e eu não sinto o meu trabalho como um trabalho, mas sim como um prazer. Todos os dias ir trabalhar e o não sentir as horas a passar e o sentir os miúdos, as crianças e os jovens gostam de estar comigo, eu gostar de estar com eles, e é muito bom, é maravilhoso. Todas estas coisas fazem com que a nossa vida, nós passamos a maior parte do tempo da nossa vida nos nossos empregos e fazem com que a nossa vida e o nosso tempo passe de uma forma maravilhosa, de uma forma mágica. E esta é uma das experiências que eu vivo todos os dias no meu trabalho e no meu dia-a-dia que é muito bom, é muito bom sentir. Depois também dou explicações em casa, os miúdos vão à minha casa e tenho uma experiência maravilhosa que é tão bom tê-los na minha casa. Eu gosto tanto de ter as crianças na minha casa, ter os jovens na minha casa, são jovens, crianças que têm algumas dificuldades de aprendizagem, mas não têm qualquer problemas mais graves, e é muito maravilhoso sentir que eles adoram estar na minha casa. Acho que sou das primeiras explicadoras em que os miúdos não querem sair da minha casa, que é assim fantástico. Eles pedem sempre à mãe para vir para a minha casa, só querem estar na minha casa, e eu às vezes é que lhes digo: meninos, hoje não podem vir para a explicação. Mas porquê? Nós queremos vir para a explicação. Então é assim uma coisa inédita. As mães não conseguem compreender como é que as crianças, porque que as crianças gostam tanto de ir para a explicação. É muito bom, e efetivamente isso acontece porque eu faço tudo com muito amor e eles sentem isso, né? É tudo tão... Quando nós fazemos as coisas com amor e com dedicação, tudo flui de uma forma muito natural e muito maravilhosa, não é? Torna-se mágica. E pronto, não sei o que é dizer mais. Há tantas experiências para contar, a nível profissional, a nível de saúde. É maravilhoso nós tomarmos a consciência e, quando olhamos para o próximo, percebermos a beleza que as pessoas têm, independentemente, às vezes, embora tenham alguns estejam nervosas, sintam alguns desequilíbrios, outras vezes estão doentes, mas nós conseguimos percepcionar que todas as pessoas são bonitas e têm características, todas as pessoas são belas, todas as pessoas têm coisas maravilhosas. Às vezes é conseguirmos nós
aprendemos com a Rena Askiji a visualizar essas coisas maravilhosas nas pessoas e nos seres todos que existem no planeta, não são só as pessoas, porque aprendemos a respeitar todos os seres do planeta, porque todos que existimos neste planeta somos importantes e contribuímos para o equilíbrio do mesmo. Há pouco posso partilhar convosco que há relativamente pouco tempo achei que tinha foi diagnosticado que tinha uma doença no útero, que em princípio seria endometriose. Eu fiquei muito triste e preocupada porque eu gostava muito de ser mãe e pedi ajuda ao Robin e o Robin, através disse-me algumas vidas passadas que eu tive relacionadas com situações em que grávida as coisas não correram bem, e também disse-me alguns exercícios que eu poderia fazer em casa para poder resolver, perdoar e resolver essa situação. E o que eu senti naquele momento eu fiquei muito triste com o que tinha acontecido, mas o que senti foi: eu vou me envolver e vou viver e vou resolver esta situação da melhor forma, porque com a Rena Askiji nós aprendemos que a vida é uma linha contínua, portanto não há presente, nem futuro, nem passado, e que às vezes são energias e situações que estão bloqueadas em vidas passadas, e que nós, desbloqueando essa energia e perdoando as situações que nos deixaram naquele momento mais desequilibrados, nós desbloqueamos também situações aqui, e muitas vezes esses sofrimentos e essas energias refletem-se de uma forma física, né, no nosso corpo. E eu fiz todos os exercícios, envolvi-me nos exercícios, perdoei as situações que aconteceram, e hoje o que foi fantástico e o mágico foi quando cheguei à consulta de fazer o exame para perceber efetivamente o exame da endometriose, para perceberem se eu tinha endometriose. O fantástico foi que disseram que desapareceu. Portanto, uma coisa que era tão grande, disse a médica, no outro exame tinha uma coisa tão grande e de repente ficou uma coisa tão pequenina que nem se vê. E tudo isso é assim mágico. Às vezes as coisas na Rena Askiji acontecem na nossa vida e são tão mágicas, e às vezes são tão simples que nós nem conseguimos explicar como é que aconteceu. Não conseguimos explicar porque fazem parte. Há momentos em que tudo isso faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia-a-dia, e nós nem conseguimos explicar como é que aconteceu, porque não tem explicação. É vivido, é muito sentido, porque faz parte de nós, não é? Faz parte de nós. E pronto, estou muito grata a todos por existirem. Quando digo todos, digo tudo no planeta: as árvores, os animais, as folhas, porque tudo isso faz com que este planeta seja tão lindo como é e seja tão maravilhoso. E às vezes as minhas amigas perguntam: então, mas porquê que mas às vezes, porque há coisas na nossa vida, na minha vida, às vezes não correm bem, porque é natural, não é? Às vezes as coisas não correm bem. E eu às vezes pensava: mas estou na Rena Askiji, às vezes as coisas não correm bem, mas nós depois podemos resolver com os exercícios. E também acho que muitas vezes o importante, a diferença que eu noto na minha pessoa, não é acontecer um problema ou uma coisa pontual na minha vida, é a atitude com que eu lido com esse problema. É completamente diferente, porque não, é uma atitude sempre de cooperação, de tentar, é sempre uma atitude de amor. Embora às vezes eu não compreenda aquilo que está a acontecer de menos bom, mas é sempre uma atitude de amor e de tentar resolver as coisas da melhor forma
possível. E eu acho que é aí que faz a diferença, é a nossa atitude, é a forma como nós encaramos a nossa vida no dia a dia. E não com raivas e com querer prejudicar os outros e achar que os outros é que nos fizeram mal. Não, é viver sempre com pensar, não, as coisas têm a solução e tentar sempre viver com amor. Parece uma palavra muito clichê, mas é a verdade, é com amor, e nós, os humanos, estamos cá para vivermos com amor e com cooperação uns com os outros. Senão este planeta não faz sentido.